Você ouça que eu sou evangelista da casa dele. Agora está na semana do ar lá na Assembleia de Deus, pastor Marivaldo ali, do Ministério Madureira. Mas eu sei que a promessa foi feita para mim lá atrás, um dia. Um belo dia num culto onde eu comecei. O pastor estava programado para pregar outro pastor. E esse pastor não veio, era uma vigília. De repente me chegou uma caravana lá de Cabo Frio, perdida, entre aspas, né? Estava muito tarde para voltar para Cabo Frio. E eles pararam lá na nossa igreja. E o pastor, líder da caravana, pregou nesse dia. Foi até 6 horas da manhã essa vigília. Tempo bom de vigília, né? Aí, no final do culto, eu fechando as portas, ele falou para mim isso. Falou: irmão, eu te vejo liderando uma congregação. Falou até os detalhes. E o tempo está aí, né? Isso foi em 2007. Estou indo nessa caminhada, eu creio que Deus está preparando isso. Porque eu poderia muito bem falar: poxa, você pastor, amém. Mas eu sei que é um preparo, não é de qualquer maneira. Um belo dia eu fui trabalhar no Comperj, eu estava fazendo meus exames admissionais, participando da integração. Tem 2 irmãos atravessando, 2 varões, aqueles varões de fogo que gostam do reteté, né? Aí quando eu estava olhando para o celular que eu tinha caidinho assim, aí quando os 2 estavam conversando lá do outro lado do sinal, eu falei: ih, rapaz, aqueles varões ali estão no óleo. E eu atravessei, ele, o que estava falando mais, falou assim para mim: a paz do Senhor, meu irmão. Eu falei: ô, meu irmão, a paz. Aí ele foi, atravessou, eu atravessei, daqui a pouco ele olha para trás e: ô, irmão. Falei, olhei assim: aquela promessa ainda está de pé. Aleluia! Aleluia! Amém, meu irmão. Eu chorei, meu irmão. Eu chorei aquele dia. Aleluia! Vamos precisar ouvir isso. Espírito Santo. Eu creio que no momento certo Deus vai fazer essa obra. Amém? E eu vou estar aqui para dar esse testemunho. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 6. Particularmente eu gosto muito dessa palavra. E lá para o finalzinho eu vou te falar por quê. Isaías, capítulo de número 6. Eita, Jesus. Vamos ler? Amém? Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que exclamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém? Amém. Aleluia. Eita. Eu confesso para os irmãos que, como eu falei aqui, é uma responsabilidade muito grande. Eu poderia muito bem já fechar aqui
guardar, porque Deus já falou tanto neste lugar e agora vai ser só mais um complemento. Deus usou os irmãos poderosamente para falar e sempre como usa bem os irmãos. Graças a Deus por isso. E Deus, eu gosto muito do livro de Isaías, porque na época que eu ainda não era crente, eu não sei porquê, eu sempre fui no livro de Isaías para ler alguma coisa. Minha esposa ia para a igreja, eu ficava em casa e às vezes eu pegava a Bíblia e lia Isaías, porque todos sabem, né, que o Isaías é um profeta messiânico, né, assim que nós como cristãos sabemos disso. E na época que eu ainda não era, mas eu já tinha ciência disso, que Isaías falava acerca de Jesus Cristo. Respondeu não. Só que Isaías era profeta, gente. Isaías, no capítulo de número 6, ele recebeu esse selo de profeta. Ele foi chamado para ser profeta. E isso que me tocou para trazer essa noite, o chamado de Isaías. Porque a gente pode muito bem correlatar para a nossa época agora. Todos nós aqui temos um chamado. Muitas das vezes, esse chamado vai fazer doer. Esse chamado vai querer de você algo. E nesse querer de você algo, a gente tem que se preparar para isso. Meu Deus! Aleluia! Porque o chamado de Isaías veio com uma grande responsabilidade, assim como o chamado de um homem de hoje, nos dias atuais. Não mudou nada, pois quando Deus nos chama, Ele nos dá uma responsabilidade muito grande. Pois não é e nunca será fácil atender ao chamado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus! O Isaías não era qualquer pessoa. Isaías era uma pessoa muito influente na sua época. Alguns estudiosos falam que ele fazia parte da nobreza. Então ele não era qualquer pessoa. Mas só que ele vivia no tempo, ele pegou o reinado de 4 reis. Se a gente for ver aqui no primeiro versículo que fala: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ele pegou o reinado de 4 reis. E apesar desses reis serem da linhagem de Davi, alguns deles andaram errando. Meu Deus! Por isso o povo errando junto. Isaías viveu no meio de um povo apóstata, que começou a adorar ídolos, que se juntou com nações pagãs. E o chamado dele foi bem estreito. Porque aqui no versículo de número 10, no versículo de número 9, para a gente entender, Deus disse a ele: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Tornai insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a atender com o seu coração, e a converter-se, para que seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Se porém ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho, como o terebinto, os quais depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu tubo. Não era fácil a missão de Isaías. Não era fácil a missão dele. Eita Jesus! Embora Judá fosse governada por reis de linhagem de Davi, muitos deles se afastaram da presença de Deus, buscando aliança com nações pagãs e adotando práticas idólatras. Aleluia! Eu fiz a anotação aqui, botei: não é diferente do dia de hoje. Ser chamado por Deus hoje em dia, requer passar por grandes desafios. O escolhido por Deus nos dias atuais tem que pedir muita sabedoria a Deus para falar com o povo. Eita, aleluia! Meu Deus! Porém, uma coisa é certa: profeta entrega a mensagem que Deus quer mandar falar. Aleluia! Tem que se preparar,
pois nem sempre a mensagem será